Boa noite. Será que já estamos ao vivo? Vamos esperar algum irmão entrar para sinalizar. Boa noite. Opa, estamos sim ao vivo. Boa noite. Se puderem dar um retorno se o áudio está bom, se o som está bom, ok? Então vamos já encaminhar para a nossa prece inicial. Quem puder depois dar esse retorno é só comentar se o áudio e o vídeo, a imagem estão chegando os dois bons para vocês, tá bom? Vamos... Ok. Bom, então vamos convidar a todos que já se encontram, os demais vão chegando para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e em oração vamos realizar nossa prece inicial. E preferir, né, fechar os olhos para se concentrar um pouquinho mais. Neste momento, elevamos nosso pensamento a Ti, Senhor, a Jesus, nosso guia e modelo, aos espíritos protetores de cada um de nós. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em uma atividade de luz, de estudo, de aprimoramento. Que a saúde orgânica, a saúde mental, espiritual, que nos permite essa atividade da noite de hoje, seja motivo de gratidão para todos nós e que nós possamos estender as nossas súplicas àqueles irmãos que nesse momento estão, de certo modo, debilitados, seja organicamente, espiritualmente, psicologicamente, que a luz do Mestre, que a luz do Evangelho possa nos auxiliar todos nós nesse equilíbrio, nesse fortalecimento. Que as dificuldades que nos chegam sejam reconhecidas como lições de aprimoramento e possamos seguir otimistas, humildes, resignados, buscando a luz de Deus, a luz do Evangelho, a guiar o nosso caminho. Abençoa, Senhor, a todos nós, o nosso planetinha Terra, permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Boa noite, deixa eu conferir aqui, outras pessoas entraram. Bom, eu acho que o áudio está chegando bem. Acho que a imagem também deve estar chegando bem, porque ninguém reclamou, né? Ok, então, meus amigos, na noite de hoje nós vamos abordar um pouquinho, né, o tema, como diz o título, nossas escolhas, nosso destino, e é um tema interessante, inclusive com outra casa irmã espírita que solicitou essa abordagem, e eu achei até um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado. E é bom porque a gente vai buscando aprofundar algumas temáticas que a cada leitura, né, a cada conhecimento, cada compartilhamento de conhecimento que você lê, né, o material de outro colega ou então assiste uma outra abordagem, uma outra palestra, você vai vendo sobre ângulos que talvez você não tinha parado para pensar. Então vamos simular aqui um diálogo fictício em que algum irmão chega para um de nós, que somos estudantes da doutrina ou que já nos declaramos espíritas, e dissesse, né, assim: engraçado, Guana, você que é espírita, me diga uma coisa, como é que o espiritismo vê o destino, né? Tá tudo traçado? Por que vocês falam de livre-arbítrio, aí depois falam de planejamento reencarnatório, né? Falam que Deus é justo, mas no fim das contas, né, nós estamos à mercê de um caminho já trilhado por conta desse possível planejamento reencarnatório, né, ou dessa necessidade de resgates e expiações, ou a gente pode construir tudo novo, né, uma página em branco, zerada. Não me chegou nesses exatos termos, mas às vezes, sobretudo quando a gente trabalha com grupos de estudo, né, trabalhei muitos anos com o ESD1, então os irmãos chegam com várias dúvidas bem provocativas, né, então em outros termos já chegaram desse modo. E nessa oportunidade que foi pedido o tema,
nossas escolhas, nosso destino, eu me lembrei disso, de que de fato o Espiritismo traz uma abordagem muito interessante, que às vezes, né, para quem é de fora, fica talvez difícil compreender, mas a gente vai estudar aqui num encadeamento de ideias, sobretudo a partir do Livro dos Espíritos, e vai ficar fácil da gente formular, né, um entendimento acerca da questão. Então, o próprio título, né, Nossas Escolhas, Nosso Destino, o termo destino, ele não é, você, dificilmente, dependendo da tradução talvez, mas vai encontrar na codificação. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, bem específico no Livro dos Espíritos, itens, né, que se intitulam livre-arbítrio, fatalidade, escolha das provas. E aí é justamente desses itens que nós vamos abstrair a fundamentação para essa discussão, certo? Então, no item livre-arbítrio de O Livro dos Espíritos, né, Kardec vai provocar, Kardec é um grande questionador, um cientista, né, um pedagogo que sempre buscava aprofundar junto aos espíritos superiores algumas, tanto das dúvidas, quanto da necessidade de ampliação daquilo que já se tinha trazido. Então, às vezes, Kardec traz uma dúvida do momento que já existia para aquela sociedade da época, e outras vezes ele formulava perguntas a partir da deixa, né, como a gente chama na linguagem popular. Os espíritos davam uma deixa, aí Kardec provocava, quer dizer que é desse jeito? Pois me diga mais uma coisa, né, e ia aprofundando, claro que ele usava outros termos. Então, no item livre-arbítrio, questão 843, Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos espíritos: assim, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, quando Kardec pergunta sobre o livre-arbítrio, nós vamos lembrar, né, que na doutrina dos espíritos nós temos que todas as nossas escolhas são sujeitas às consequências da mesma. Isso também é algo que às vezes provoca uma inquietação, porque as pessoas podem pensar assim: ora, mas se eu tenho o livre-arbítrio, se eu posso ter a liberdade de escolher, né? Aí depois vem você dizendo: mas cuidado porque tudo tem consequência. Não parece um choque? Não parece incoerente? E não, na verdade é apenas esclarecimento, que de fato nós temos esse poder de escolha, porque Deus, ao nos criar criaturas inteligentes, né, e a conceder a todos nós, né, essa possibilidade de ascensão a partir do nosso livre-arbítrio, a partir das nossas escolhas e da construção da nossa jornada, em que nós vamos aprimorar, né, tanto no campo, nós vamos nos aprimorar tanto no campo da intelectualidade, quanto no campo da moralidade. Então, por sermos criaturas inteligentes, né, da criação, esse livre-arbítrio, na verdade, é uma grande benção que é dada por Deus. Porque justamente, como dizem os espíritos, é o que nos diferencia de máquinas. Já pensou se Deus criasse seus filhos, criasse todos nós, e já estivéssemos pré-programados para determinadas escolhas? Então você vai escolher só o bem, você não vai bater em ninguém, você não vai tirar a vida de ninguém, porque você está pré-programado para isso. Que mérito nós teríamos de termos escolhido o bem diante da possibilidade, né, da vingança, da raiva, da ira, de todas? Você escolheu o bem, uma resposta pacífica, né, ou até mesmo uma resposta generosa, né, quando Cristo diz para darmos a outra face, o outro lado da moeda, pagar o mal com o bem. O mérito real está nisso, de você ter o seu poder de escolha, mas ainda assim escolher o caminho louvável das leis divinas. E eu sempre uso um exemplo que eu acho que fica didático, para nos diferenciarmos, né, dessa condição de máquinas. Eu costumo dizer assim, que um despertador lá do nosso celular, ele pode ser pré-programado para despertar em determinado horário, às 6 da manhã.
ele não tem o mérito de tocar às 6 da manhã, porque ele é uma máquina, ele é um objeto inanimado, e que pelo sistema lá binário da tecnologia eu programo e ele apenas realiza. Mas, ao contrário da máquina, nós, né, pelo nosso livre-arbítrio, temos esse poder de escolha e vamos, ao longo da nossa jornada, desenvolvendo essa moralidade e acrescentando também ganhos intelectuais, justamente nessas escolhas tanto equivocadas, que às vezes naturalmente podem ocorrer na caminhada, quanto nas escolhas acertadas, assertivas. Então, trazendo para o exemplo da máquina do despertador, eu comparo com o exemplo de uma mãe, né, ou de um pai, que escolhe ser uma mãe ou um pai, né, escolhem ser zelosos. Eles não foram pré-programados para serem zelosos. Por mais que a gente trabalhe muito a ideia do amor maternal, né, do instinto maternal, né, que a mãe ama, a mãe cuida, está na natureza, né? Até a mamãe gato, a mamãe leoa cuida do filhote, mas não é bem assim. Prova é que nós temos muitos casos tristes de mães narcisistas, pais, né, que abandonam, que inclusive agridem de várias formas, seja psicológica ou fisicamente, né? Então, o espírito ter escolhido essa jornada, né, de responsabilidade e de zelo, ter se tornado uma boa mãe ou um bom pai, isso é mérito do espírito. Se ele tivesse sido pré-programado por Deus, assim como o despertador é pré-programado, ele não teria mérito algum. Ele só estaria respondendo, né, a uma formatação anterior. Então, se você, né, é mãe, pai, é avô, ou então está sob sua tutela, né, algum irmão, e você escolhe ser essa pessoa responsável e zelosa, você tem esse mérito, porque está sendo uma escolha dentre outras possibilidades, entre ser omisso, entre ser, né, relapso, desatento, você escolheu, né, disponibilizar a sua atenção e o seu cuidado. Isso nós podemos estender para todos os campos da vida, né, entre ser fiel ou não ser fiel, ser solidário ou não ser solidário. Eu posso ter uma postura egoísta, ou eu posso escolher ter uma postura fraterna. Então, esse livre-arbítrio que Deus nos permite é o que vai fundamentar, o que vai possibilitar a nossa ascensão enquanto espíritos, que vamos sair da simplicidade, da ignorância, em relação, por exemplo, às virtudes, e vamos fazer, né, com que tenhamos o domínio sobre elas, né, nos tornemos espíritos melhores. Então, nessa questão 843, Kardec diferencia, né, o homem da máquina, porque a máquina, sim, ela não teria essa possibilidade de escolha, e já nos coloca, né, nessa condição de filhos abençoados que somos, de Deus, por podermos construir a nossa jornada através de nossas escolhas. E aí, na questão 844, Kardec pergunta assim: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Então ele vai aprofundando. Tudo bem, entendemos que então o espírito tem livre-arbítrio. Mas desde sempre o espírito goza desse livre-arbítrio, inclusive no estado, né, da infância, na primeira infância, desde o seu nascimento. E a resposta dos espíritos: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, depende do grau de lucidez do espírito, a aplicabilidade desse livre-arbítrio. Então, se é um bebezinho, ele está aprendendo a caminhar, ele está aprendendo, né, inclusive, coordenar motoramente, né, o seu corpo, ele está sujeito a bem menos, digamos assim, ele não se torna tão responsável porque ele está limitado nas suas faculdades. Então, se essa criancinha de, sei lá, 1 ano, ele quebra o celular da mãe, da babá, ele faz alguma ação, né, que você entende que foi um prejuízo, você não vai cobrar do bebê. Eu vou beber, agora você vai ter que me pagar, porque você entende que ele está, como os espíritos fazem, quase nula a sua liberdade, e vai se desenvolvendo, né, e ampliando com o desenvolvimento das faculdades.
Então, nós vamos ver mais adiante que até no que toca a origem, né, do espírito, também vai haver, né, analogicamente fazendo a comparação, mais ou menos com essa infância que a gente está citando. Do bebezinho de meses, você não vai cobrar a mesma coisa que uma criança de 5 anos, que já tem um entendimento, que já sabe que aquele presente que ele ganhou foi dado com esforço, ele não pode pegar e quebrar e arremessar da varanda, né? Mas o bebezinho talvez faça isso, porque ele não tem essas faculdades. Então, às vezes, se nós formos remontar, talvez quando estivéssemos ali nas nossas primeiras encarnações, que se dão em mundos primitivos, por sinal, né? O espírito, a gente vai ver a próxima questão, está mais ligado aos instintos. Então, talvez ele não tenha tanta lucidez, né? Por isso mesmo não é tão cobrado como nos dias de hoje. Se você for ver determinadas atitudes do homem de 2021, você vai pensar, meu Deus, nossa, perdão, gente, vai cair alguma coisa. Deu uma ventania e tá derrubando tudo na varanda, mas vai ficar tudo bem. Voltando à linha de raciocínio, tá, a gente não pode se comportar em 2021 como nós nos comportávamos nas nossas primeiras encarnações ou no tempo das cavernas. E às vezes é o que a gente vê às vezes uma briga de trânsito em que as pessoas resolvem ali que sobreviver fica com a razão. Quando que nós fazíamos isso? No tempo das cavernas, que se tinha pouca comida, a gente ficava aqui duelando, quem sobreviver vai ficar com o bisão, que foi pego na caça. Ou então, se tinha pouco espaço na caverna, vamos ali, quem cai do abismo morre e o outro fica com a caverna. Então, a gente não pode em 2021 querer agir, né, domado pelos instintos como no tempo, né, primórdios aí da humanidade. A mesma coisa, a gente não pode querer agir como a criança que não tem a lucidez, não tem as suas faculdades tão desenvolvidas nessa jornada, nessa experiência atual. Nossa, gente, eu acho que eu vou desligar. Vocês me permitem, eu vou ter que fechar uma janela porque tá querendo quebrar tudo. Só um instantinho. Retornei e já percebi que, infelizmente, uma plantinha linda que eu tenho na varanda caiu e quebrou. Mas vamos lá, depois eu conserto isso. Voltando para a nossa linha de raciocínio, questão dos 849 agora, ainda do item livre-arbítrio, para a gente compreender essa distinção aí das nossas escolhas, que livre-arbítrio determina que podemos escolher, certo? E aí nós vamos encadear essas ideias para o sentido de que são essas escolhas que construirão o nosso destino. E não um destino traçado necessariamente de uma forma fechada, que está aguardando por mim, independente do que eu faça, será o que eu vou encontrar mais na frente. Questão 849. Qual a faculdade predominante do homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Está falando aqui do homem no tempo da selvageria. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Era o que nós estávamos falando. Então não dá pra gente agir em 2021 como se nós estivéssemos, né, no tempo das cavernas, e às vezes é o que se dá. Infelizmente a gente tem tantas manchetes no jornal, né, de feminicídio, de irmãos que infelizmente estacionaram, acho que nem no tempo das cavernas se admitia uma situação dessa, mas ele tem um sentimento de posse pela companheira, pela aquela, né, ainda que fosse lá o homem da caverna, a mulher da caverna, e aí se alguém olhou pra ela, ou se ela parece ter olhado pra alguém, eu vou já resolver, mato e assim resolve o problema. Não pode. A gente não vai, como diz bem a questão, também és mais responsável pelo que faz do que um selvagem o é pelos seus atos. Então não vamos querer estacionar no tempo e no espaço e agir com o mesmo sentimento de posse. Aqui eu dei o exemplo do feminicídio, mas existem de toda a ordem, né, situações de homicídio que você vê que são levados por instintos, né? Eu citei o exemplo do sentimento de posse, mas às vezes é o orgulho ferido, a pessoa se sente ferido em sua honra e aí vai acertar as contas, né, e acaba com uma tragédia. Ou, né, um próprio sentimento de posse da matéria,
né? Que alguém se sente ameaçado por ter terminado bem, aí vai e acaba matando o outro por conta de uma cerca, né? Aquela história, essa minha cerca, 10 metros para lá, 2 metros para cá, vamos fazer o seguinte, a gente duela, então a gente vai aqui numa briga e quem sobreviver delimita a marcação da cerca. Então não dá pra gente fazer isso em 2021, gente. Fatalidade. No item fatalidade, que a gente construir, sim, o que seria, né? Então, a distinção daqueles itens que pelo Espiritismo nós vamos entender que seria o que temos de mais próximo, né? A uma ideia de destino ou fatalidade. Por exemplo, quando nós trabalhamos no planejamento reencarnatório, a ideia de que o gênero de algumas provas, algumas situações da vida, de fato ficam determinadas ali naquele momento. Por exemplo, a cidade em que nós nascemos, a família, né, sanguínea que nós temos, né, aquela herança genética que a gente vai receber, ela não é algo facultativo que eu possa mudar aqui. Eu posso me mudar de cidade, supondo que eu tenha nascido no sertão do Piauí, me mudei para Teresina ou me mudei para Suécia. Tudo bem, você pode estar morando na Suécia, mas não adianta, o seu nascimento se deu lá no sertão do Piauí. Nada que você faça vai lá voltar atrás e lhe dar uma outra naturalidade. Assim como a sua hereditariedade, né? Os seus pais, você pode negá-los, você pode colocar a mochila nas costas e ir embora, ou eles podem, infelizmente, ele é abandonado, mas nada vai mudar o fato de que aqueles são seus pais biológicos. Então, nesse aspecto, existem alguns fatores que sim acabam ficando a semelhança, né, de um traçado fixo. Mas isso são gêneros extremamente amplos, né? E não no sentido que a pessoa provoca ao dizer, sim, o meu destino, tal, não sob o meu controle, né? Porque aí o que é que nós vamos ver? Que algumas situações, assim como essas gerais que foram citadas, de fato podem estar previstas no planejamento reencarnatório. Às vezes até uma doença orgânica, ela pode ter uma previsão de se externar naquela encarnação, na época da vida X. Né? Às vezes você tem uma lesão perispiritual, uma lesão no pulmão. E você, justo no planejamento reencarnatório, que alguns espíritos têm a possibilidade de participar, porque não são todos os espíritos que têm um equilíbrio, que têm, né, uma condição espiritual de participar, mas pode não haver essa possibilidade dele mesmo sugerir, dizer, olha, Senhor, Deus, Jesus, bons espíritos, ministros da reencarnação, né? Eu sei que eu carrego essa lesão aqui perispiritual, sei lá, no estômago, no fígado, no pulmão, devido aos meus excessos, porque eu bebi demais por várias encarnações, eu fui fumante, eu fui usuário de drogas. Doenças psicossomáticas também, gente, às vezes lesam o nosso perispírito, né? Uma pessoa muito vingativa por várias encarnações, muito rancorosa, né? Muito amargurada, e isso acaba prejudicando organicamente, inclusive. Então, supondo que o espírito tenha identificado essa situação, e ele mesmo pede a possibilidade e diz, meus irmãos, será se Deus me concede a oportunidade de tratar de uma vez por toda? Será se nós podemos, e a gente usa muito esse termo, né, de expurgar, né, como eu diria em outro termo, talvez menos radical que expurgar, de tratar, eu acho o melhor deles, de tratar de uma vez por todas, ao invés de eu ter aí, digamos, várias situações asmáticas, dividindo em 10 parcelas essa lesão nas próximas 10 encarnações, vamos tratar de uma vez por todas, vamos, né, ver se nessa encarnação a gente consegue externar, né? Melhor que expurgar, pronto. Externar para o corpo material, de modo que tanto a medicina da matéria, quanto a vida continua pulsando, né? A vida espiritual e o auxílio espiritual possa socorrer. Então, numa condição dessa, estamos simulando, hipoteticamente, um espírito que teve a oportunidade de participar do seu planejamento reencarnatório e sugere. Nem sempre é assim, às vezes o espírito não tem equilíbrio, às vezes o espírito ele é revoltado com Deus, o espírito ele está numa condição, né, de debilitação que não o permite
E nesse caso, os espíritos mais esclarecidos são, como é que diz? Ficam sobre essa responsabilidade, né? E de Jesus, como governador espiritual da Terra, também contribui, mas tudo passa sobre a martelada final de Deus, divina. Então, tanto o meu pedido, quanto a sugestão dos espíritos, aquele planejamento, tudo está sob os olhos, né, amorosos e justos, que a gente só quer o amor, não quer a justiça, né? Então, Deus é amoroso, porém também é justo. Então, e vai se construindo algumas situações que podem estar, entre aspas, pré-determinadas. Mas vejamos, até elas estarão sujeitas, até essas situações que parecem, né, já estarem pré-determinadas pelo nosso planejamento encarnatório, elas estão sujeitas a atenuações ou a fatores agravantes. Porque você imagina, aquela pessoa já tinha aquela lesão perispiritual, então ela talvez iria se externar numa complexidade X. E aí nessa encarnação, ela continua, ela cai pelos mesmos vícios, das drogas, do álcool, do cigarro, das questões, né, mentais, né, das desordens mentais. Então vai agravar aquela situação. Então quando for se externar, a lesão vai estar muito pior e vai ser tudo mais complicado. Mas também pode se dar o oposto e ser atenuado. Porque Deus não quer a punição da punição, do chicoteamento. Ele quer a educação. Ele quer a corrigenda. Ele quer que o espírito corrija aquela postura. Que ele se eduque e que ele repare. Se ele se educa e se ele se repara antecipadamente pelo amor, naturalmente não vai precisar passar com aquela mesma gravidade que estava previsto. Então, supondo um irmão, né, que desde o início, seja qual for a corrente religiosa, ou nem se declarar religioso, que tem pessoas que dizem que são ateus e dizem assim, eu não acredito em Deus, eu acredito na força do amor. Eu digo, nossa, que filosófico, que bonito. Nunca vi a descrição de Deus tão bonita, mas você não pode dizer para o irmão que se denomina ateu, porque ele pode se sentir ofendido. Não, tá bom, meu irmão, então siga acreditando na força do amor. E essa pessoa segue no bem. E sempre, né, se tornou, nessa encarnação, uma pessoa responsável, disciplinada, fraterna, né, preocupado com o próximo. Então, naturalmente, essas ações já são tratamento, já são reparações dos excessos anteriores. E quando for se externar aquela lesão, porque, né, em alguma situação, em alguma potencialidade ou em alguma gradação ainda precisa ser tratada, vai ocorrer de um modo menos intenso. Ou seja, as nossas escolhas sempre vão construir o nosso destino. Ainda que talvez ele não possa determinar 100% por conta dessas predisposições, mas elas poderão agravar se a gente reincide nos erros, nos excessos e nos equívocos, ou pode atenuar se a gente resolve seguir, né, pelas leis divinas, pelo caminho do evangelho, pelas boas escolhas, né, é justamente esse caminho do bem, do equilíbrio, né, em substituição aos equívocos passados. Então, para esse preâmbulo feito, né, a gente vai agora pular para a questão da abordagem da fatalidade. Então, o que seria a fatalidade? O que nós poderíamos considerar como fatalidade? Porque diz assim, na questão 851 do Livro dos Espíritos, item fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Perceba quando eu puxo sardinha para o lado de Kardec, não é sem fundamento. Olha que questão interessante. Na verdade, ele colocou 3 questões em uma só. Tem 3 interrogações. Só que nas entrelinhas, ele vem trazendo afirmativas. Porque ele diz assim, meus irmãos, né? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Como quem diz, a gente pode entender, nós que somos aqui estudiosos do Espiritismo, nós devemos entender que está tudo, né, fatalmente determinado. E ainda perguntou, quer dizer, vocês para não ter sombra de dúvida, todos os acontecimentos são pré-determinados, e arremata dizendo, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Ele mesmo está colocando nas entrelinhas o quê? Meus irmãos, me ajudem a entender. Porque se existem fatos que são
pré-determinados, né? Onde que vai estar o nosso livre-arbítrio nisso tudo? E a resposta dos espíritos ficou assim. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo das posições que vem a achar-se colocado. Vou até cortar logo e iniciar a interpretação. Percebam que quando ele usa a palavra fatalidade e destino, ele não a usa na sua totalidade. Os espíritos, né, na verdade. Ele diz assim, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. É como se ele falasse, olha, fatalidade não seria bem um termo, mas, olhando pelo aspecto que o espírito faz escolhas, quanto sobretudo as provas, por esse campo a gente pode entender que está fadado a acontecer. E aí eles usam o termo, escolheu-se assim, institui-se para si uma espécie de destino. Então os espíritos não se apropriam dessa ideia de destino. Eles até colocam, olha, pode-se entender como uma espécie de destino, né, essas consequências, essas escolhas que se faz lá no planejamento reencarnatório. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer problemas. Então vejamos, né? Os espíritos estão alertando que nós sempre estaremos, né, com essa possibilidade de escolha. Inclusive, os espíritos a que nos ligamos podem enfatizar essa tendência ou não. Então, por exemplo, se eu me ligo naturalmente por bons pensamentos, por boas ações, a espíritos bons, esses espíritos tendem a me aconselhar ao bem. Agora, se eu me ligo por sintonia, por vibração, por semelhança de ideias, de pensamentos e de ações a espíritos maus, eles tendem a me influenciar para escolhas más. E aí, nós temos que, por conta disso, não temos como falar de um destino totalmente traçado, porque as nossas escolhas vão continuar acontecendo. Então, às vezes, no planejamento reencarnatório está tudo maravilhoso. Digamos assim, não tem nada, você tem um exemplo bem radical, digamos assim, de um planejamento em que estava sendo estudada a possibilidade de uma doença orgânica para externar lesões perispirituais. Mas, às vezes, não tem nenhuma dessas projeções para aquela encarnação. Mas aí, o espírito de cedo, de adolescente, ele gosta do perigo, ele gosta, né, dos excessos, e aí às vezes, né, entra no caminho das drogas ou em várias problemáticas que vai construir, entre aspas, um destino, ou seja, vai construir uma caminhada que tende a ser bem mais árdua, porque vai ter as consequências dessas escolhas iniciais. Então, isso pode se dar pela própria fragilidade do espírito, né, que já estava tendencioso à desonestidade ou ao vício químico, ou mesmo porque naquela encarnação ele passa a se ligar a espíritos que fomentam, né, justamente que ele ande em bares, ande, né, em situações lá que são esquemas, digamos assim, danosos à sociedade. E aí, uma encarnação que tinha tudo para ser uma encarnação, entre aspas, leve, acaba se tornando uma encarnação extremamente densa, extremamente tortuosa, em que o espírito acaba se fragilizando, né? Muito. Ou seja, por conta da fatalidade, porque já estava escrito, já pensou, gente, se fosse assim, aí ocorreu um assassinato, tá lá a manchete do jornal, fulano foi esfaqueado com 10 facadas. Estava no planejamento reencarnatório, que ontem foi 10.
que no dia 10 de fevereiro aquele espírito iria esfaquear o outro com 10 facadas. Não faria o menor sentido. Então foram as escolhas daquele espírito, a partir dos contextos, né, que a gente não sabe, é um exemplo fictício, levaram aquele resultado, certo? Então nós não vamos trabalhar com essa ideia de destino, de traçado, nem para o que é negativo e nem às vezes para o que parece ser positivo. Fulano casou com cicrano é endinheirado. Ou então o outro teve uma sorte tal. Quer dizer que está tudo escrito lá no planejamento reencarnatório? Não, são situações que a gente vai construindo. Às vezes a pessoa casou com endinheirado até mesmo para dar, como é que a gente chama, o golpe do baú. Foi uma escolha que ela fez, visando o status, visando o luxo. E aí às vezes ela acaba desaguando num mar de sofrimento, de abandono, de solidão, de uma vida de fachada, mas tá lá com a bolsa cara, tá lá com o salto 15 e pode ser a ilusão que ela escolheu para essa encarnação. Mas não estava lá no planejamento reencarnatório que você irás atrás de dinheiro a todo custo. Foram as escolhas atuais daquele espírito que o fizeram, né, buscar essa meta para a vida. Quando a gente vai falar, deixa eu ver aqui, questão 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio? Aí a Kardec perguntando para os espíritos. E a resposta: tu mesmo escolheste da tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportastes, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, vejamos. Aqui tem uma questão interessante. Os espíritos dizendo que as encarnações que têm grandes limitações, elas tendem a ser mais proveitosas, inclusive no campo financeiro. Ou seja, dizem os espíritos que os desafortunados, às vezes assim se encontram, né, por escolha anterior. Ou seja, como seria isso, Ana? Um espírito que percebe que faliu muito quanto ao controle de suas posses materiais, ou porque usava para maltratar ainda mais as pessoas que eram subordinadas a ele, e isso acabou trazendo várias dívidas espirituais, ou porque aquele dinheiro acabava fomentando todos os excessos da bebida, do sexo, da vaidade, e também acarretou grandes dívidas, né, a serem resgatadas. E aí o espírito diz assim: não, senhor, vamos fazer o seguinte, não me deixe numa condição que eu tenha dinheiro não, porque eu vou fazer besteira. Estou fazendo nas últimas 5 encarnações, não vai ser diferente. E aí escolhe uma prova mais limitada. E nesse caso, o que nós vemos? Então quer dizer que o espírito que de condição financeira limitada tem que dar graças a Deus e não pode querer ascender a uma condição melhor. Não, não é isso que está sendo dito. Todos nós, e Deus não condena, tem uma questão lá nas leis morais, que os espíritos perguntam, os espíritos respondem a Kardec que Deus não condena a busca pelo bem-estar, pela qualidade de vida. O que ele condena são os excessos. Então, todos nós podemos ascender, sobretudo nós que estamos num país democrático. Se fosse um país, né, que não tivesse essa possibilidade, infelizmente as pessoas são forçadas a acreditar nesse destino que o quer daquele modo. E se a gente for ver, muitas vezes isso foi usado pela igreja, pelos coronéis, pelos ditadores, para dizer para o subordinado que ele é daquele jeito, exemplo, pobre, porque Deus quis. E aí diz: você é pobre porque Deus quer. Porque se Deus lhe quisesse rico, tinha lhe feito filho de fulano, mas você nasceu filho do seu Zé, então é porque é para você ser pobre mesmo.
E aí as pessoas, então é isso mesmo. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Todos nós podemos buscar qualidade de vida, podemos ascender pelo estudo, pelo empreendedorismo, né? Pela disciplina. Mas o que estamos dizendo é para não maldizer a Deus. Meu Deus, por que que meu pai é um desafortunado? O outro é filho do empresário. Herdou, sei lá, 5 postos de gasolina. Ou então o outro ganhou na Mega Sena. Coisas que, né, deixam a pessoa na condição de bonança. E aí eu fico revoltado com Deus porque eu acho que eu sou um desprivilegiado. Então, se nós saímos da condição de vítima e passamos para a condição de observadores resignados, né, estudiosos, nós vamos perceber que aquela condição nos permite muitas lições. Então, isso tudo na vida. Às vezes a gente tem uma família complicada. Tem colega que chega assim e diz, mano, na minha família só tem doido, só escapa eu. E aí você vai ver a figura, né? Eu sei, se você é o melhorzinho, por aí você tira. Mas supondo que de fato seja uma família complicada. Então, ao invés da gente ficar olhando para a grama do vizinho e ficar revoltado, porque o pai da vizinha é mais carinhoso, é mais educado, é mais rico, porque o filho da fulana passou no vestibular, é obediente e tal. Ao invés de eu reclamar por que aqueles são os meus parentes, né, eu deveria pensar por que Deus, né, entendeu que é importante para a minha jornada estar naquele contexto. Que lições de aprimoramento Deus espera de mim nessa família? E não, né, a revolta de dizer, Deus esqueceu de mim, né? Ou Deus não me ama. Então, Deus ama a todos nós. A gente tem que ter os olhos de ver para entender no seu imenso amor e na sua imensa justiça o porquê de nos encontrarmos como estamos, ok? No item escolha das provas, alguns eu já até citei nos preâmbulos que foram feitos para entendermos as questões do Livro dos Espíritos, mas na questão 259 do Livro dos Espíritos, desse item escolha das provas, nós temos a seguinte pergunta: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, segue-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Então é o que nós estamos tratando, né? Então, porque se assim fosse, ia aparecer o tal do destino que a gente está percebendo que não é a ideia trazida pelos espíritos. Não é um destino traçado, fechado, né? É uma jornada que nós vamos construindo a partir das nossas escolhas. O que ocorre é que essa escolha que eu faço tem uma consequência e eu não tenho como fugir dela, né? É diferente de algo que foi posto para eu enfrentar ao acaso. E a resposta, né, para essa questão que pergunta se a escolha das provas e das tribulações que nós experimentamos fomos nós, né, necessariamente que buscamos e previmos. A resposta ficou a seguinte: todas não, porque a pergunta era se todas as tribulações a gente buscou. Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo. Não escolhestes até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, minha gente, se a gente caiu, se a gente tropeçou, né, hoje, não estava lá no planejamento reencarnatório que no dia 11 de fevereiro a Gônia ia tropeçar e quebrar a unha do dedão. O que está, como nós comentamos, o que esteve, são os gêneros maiores da prova. Vai reencarnarás em Teresina, lá no Piauí, na década de 80, o Piauízão do nosso coração. Hoje em dia eu nem sei como estamos, mas na época eu acho que o IBGE colocava o Piauí como o estado mais pobre da federação, na década de 80. Aí você imagina, né? O que será que Deus espera? Eu penso, né? No meu planejamento reencarnatório. Eu, como sou mulher, a gente brinca, né? Eu me auto-percebo como um espírito pra frente, né? Um espírito muito cheio das vontades. Eu fico... Voltou. E agora? Ainda tô na conexão? Meus amores, vocês ainda me ouvem?
porque voltou energia e tava pelo modem. Eu vou colocar link logo no 3G, porque se faltar de novo, não vai precisar do modem. E agora eu preciso que alguém me responda se tá tudo ok, se eu continuo na conexão, mesmo depois do apagão. Ok, Príncipe Marcos falou que tá ok. O meu notebook, que era a minha cola da Estúdio Livro dos Espíritos, acaba de desligar, mas não tem problema, a gente segue na linha de raciocínio, levando até o final. Estávamos... Deixa eu me concentrar novamente. Eu brincando que talvez lá na década de 80, quando eu reencarnei, os espíritos devem ter perguntado assim, né? Olha, Gona, você pode reencarnar no local tal, agora tem uma vaguinha aqui no Piauí, o estado mais pobre da federação, você quer ir? Tanta coisa para trabalhar, tanta coisa para ajudar. Como eu me conheço, decidi, vou demais, rapaz, já pensou, tem muito trabalho, eu sou uma pessoa que devo muito, é bom que vai ajudar demais. Aí a gente chega aqui, aí começa a reclamar do sol. Aí eu que não vou sair 3 da tarde para evangelizar essas crianças que não querem nada com a vida. A família só joga lá pra gente cuidar. Aí você pensa, gente, a pessoa tava lá toda inspirada, né? Entendendo que era uma oportunidade maravilhosa. Ir para um estado, né? Que a gente pode contribuir, né? Aí chega aqui e fica reclamando por que eu não encarnei na Suécia, por que eu não encarnei, né, lá nos Alpes. E acaba deixando de viver as coisas que tinham para viver. As contribuições que tinha para dar, porque passou a encarnação se reclamando, achando que vida boa é a vida da Europa. Nada contra, gente, até mesmo tem pessoas que estão migrando, né, para Europa, para Portugal, não estou criticando, só estou dizendo que nós temos como observar que o contexto que nós já nos encontramos solicita ações, né, tanto que nós possamos doar, quanto que nós possamos nos aprimorar. Então não cabe ficar aqui se fazendo de vítima, né? E sim, devemos ser estudiosos da vida e tentar entender, meu Deus, o que será que Deus espera de mim neste estado, neste Piauí, de tantas desigualdades sociais, né? Com certeza ele não espera de mim sentada ou deitada na rede reclamando, tá? Então, nessa linha de raciocínio, deixa eu ver se eu consigo, hoje já tá quase terminando, mas tinha um apontamentozinho no arquivo que desligou. Que na verdade é o finalzinho de um trecho final da mensagem do Chico, a bênção, porque ele enfatiza essa ideia de que o destino está sob o nosso controle, se é que existe um destino, né? Mas essa jornada que a gente vive no porvir, ela está sob o nosso controle, porque ela vai depender das nossas ações. Por mais que, enquanto estudiosos do espiritismo que somos, saibamos que algumas coisas estejam, né, alguns gêneros de provas estejam já estudados desde o planejamento reencarnatório. Né? Por mais que isso haja, nós sempre estaremos, né, sujeitos a essas atenuações pela nossa ação no bem, pela nossa... e assim nós poderíamos citar grandes exemplos. Vamos citar aqui só Chico, um dos irmãos do Chico, o que mais o acompanhava, né, porque a gente sabe que Chico foi praticamente expulso da casa de Pedro Leopoldo, quando ele teve que se mudar para Uberaba, porque os irmãos não entendiam aquela vida missionária dele, que todo mundo batia a porta, de manhã, de tarde e de noite, era 24 horas. E aí, então, é que Chico disse que não ficou magoado, porque ele disse, não, realmente era uma coisa, não era a missão deles, aqui se tornava insuportável para quem não entendia aquele chamado. Mas esse irmão entendeu esse chamado e foi com o Chico. Eu acho que era Zé, agora eu confundi, se não era José, acho que era Pedro. Eu fico devendo. E aí, ele ajudou muito Chico naquela encarnação, a receber as caravanas, as mães, ajudava, passava a folha que Chico psicografava. Enquanto Chico psicografava, a missão dele era só passar a folha em branco para o Chico completar a tarefa. E aí, ele ficou doente. E nisso que ele ficou muito atoentado, disse que no planejamento reencarnatório dele estava previsto 10 anos de vida vegetativa. 10 anos dependendo, né, do outro para praticamente tudo. 10 anos de dores e de sofrimento. E aí acontece que com 2 anos ele desencarna. Com 2 anos da doença, que se externou, ele desencarna. Aí todo mundo ficou, mas meu Deus, vai pra você ver. A pessoa passa a vida fazendo bem, passou a vida ajudando o Chico, tá aí, doente, morreu.
Mas, se nós formos ver pela ótica, né, da matéria, pode parecer um injustiçado, que Deus, né, não levou em conta toda a sua doação. Mas quando nós ampliamos para a visão espiritual, né, e aí Chico que trouxe essa resposta, ele disse, não, foi uma bênção. Ele não precisava estar aprisionado mais naquele corpo doente. E diz que ele se apresentou ao Chico, já desencarnado no mundo espiritual, e do órgão, né, que estava a lesão, era de onde emanava mais luz, porque ele conseguiu de fato ser tratado, conseguiu externar aquela lesão perispiritual. E todo o bem que ele fez ao longo daquela jornada junto ao Chico, contou, abreviou aquela perspectiva de 10 anos numa condição de dependência, né? Abreviou a intensidade com que se deu, né? As dores pelas quais ele teve que passar. E Chico apresenta esse desencarne como uma libertação. Ele não precisava passar por tudo aquilo. Então, isso em outros campos da vida muda muito a ótica pelo qual nós vemos as coisas. Às vezes você tem, inclusive, alguém, um parente nesse momento, numa condição fragilizada, e você pode pensar, mas meu Deus, por que a minha avó? A minha avó trabalhou a vida toda no bem, uma pessoa que viveu pela família, né? Mas às vezes o que está se externando, de fato, não foi algo dessa encarnação, né? Pode ser algo que já estava previsto para ser externado, porque o espírito, para ser angélico e perfeito um dia, não cabe essas imperfeições. Então tem que ser tratado ao longo da jornada. Então, ao invés de a gente ver como um castigo, a gente vê como um caminho para a cura. Deus está permitindo uma oportunidade de cura para aquele irmão no momento que está se externando aquela lesão. Então, já indo para o encerramento, consegui abrir o arquivo depois do apagão aqui da energia. A mensagem bênção do Chico Xavier, ela termina assim: teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Nosso destino está sob o nosso controle, sobre aquilo que emanamos nos nossos pensamentos, sobre as ações que nós fazemos, as escolhas que nós temos tomado. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada de vivência. Aqui eu acho até interessante porque ele deixa claro que além da gente atrair, porque pela lei da atração, né, aquele livro O Segredo ficou muito popular, a gente acreditar que a gente é capaz de atrair, né, determinadas coisas. Mas ele traz também essa ideia de que nós somos capazes de repelir e de expulsar, também pelas nossas escolhas. Então, se eu escolho estar com pessoas fraternas, com pessoas honestas, naturalmente eu estou repelindo várias oportunidades de esquema, de ações com estelionatárias, porque eu nem conheço. Né? Eu não estou sendo provocada por ninguém para chegar e dizer, bueno, é o seguinte, tem um esquema lá na internet, rapaz, dinheiro fácil. Nunca ninguém chegou me oferecendo isso, porque eu não conheço pessoas desse contexto. Porque as pessoas desse contexto não vão estar, né? Nós somos espíritas, mas eu digo mesmo para outras instituições ou ONGs. Se a gente está lá no centro espírita fazendo a sopa, normalmente vamos pedir para ir no supermercado comprar mais batata. E não para ir fazer um esquema na internet lesando os outros. Ou seja, as minhas escolhas estão repelindo determinadas ações. Eu espero que nossas escolhas estejam repelindo situações negativas. Não tem espaço na nossa jornada, né, mais determinados erros que talvez a gente já estava cansado de realizar. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Não reclames nem te faça de vítima. Gente, o vitimismo é um prato cheio para melancolia, para depressão. Quando eu fico achando que ninguém me ama, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim, eu não mereço o amor de Deus, né? Então vamos mudar essa sintonia, vamos pedir, né, a Deus sempre o equilíbrio para estarmos otimistas, observadores, como diz Chico, entendendo que nós podemos reprogramar. Né? Às vezes eu tenho
essa tendência a ser pessimista, a achar que nada vale a pena, mas eu já entendi que isso tem consequência. Se eu só pensar negativamente, vai acabar acontecendo aquelas mesmas coisas negativas que eu tô formulando. Eu acho que eu vou adoecer, o carro vai me pegar, eu vou ser assaltado, e você acaba sendo assaltado mesmo. Porque você acaba construindo uma forma de pensamento a seu desfavor, ao invés de estar pensando o oposto, né? E finaliza assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ó, aqui encerra de vez a ideia de destino. Porque Chico diz: qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se tivesse destino traçado, não adiantava fazer nada. Estava lá determinado que eu ia desencarnar na situação de pobreza ou, sei lá, alguma situação bem triste. Não, todos nós podemos começar a fazer um novo fim. Mesmo se nós percebemos que temos um passado de equívocos, a gente vai ter que se esforçar mais. Porque se eu, na minha reflexão, percebo que eu fui uma mãe omissa e eu quero ter um porvir, uma família, né, feliz, saudável, unida, eu tenho que reparar aquilo que foi feito. Se eu fui um pai que não fui presente, que abandonei os filhos, eu não vou ter que ter mais esforço do que aquele que desde o início estava lá junto? Eu terei que fazer mais esforços. Então, mas pelo menos está aí, está sob o nosso controle, nós podemos construir um novo fim. Né? Então agora eu vou ser presente com os meus netos, eu vou tentar recuperar a ausência que eu tive com meu filho, pedir perdão, dizer: não, mas se preocupe não, eu sou um homem melhor. Veja agora o meu posicionamento com os nossos netos. Então nós podemos construir. Eu fui um filho um adolescente que dei muito trabalho com meus pais, né? Não quis estudar, meus pais se esforçaram, eu só dei desgosto. Mas tá aí, encontrei Jesus, como dizem os irmãos evangélicos, ou então conheci o Espiritismo, sou uma pessoa mais equilibrada. Eu vou ter que construir muito mais ações positivas para corrigir toda uma juventude como eu diria, de desvios, né, que eu tenha cometido. Mais do que alguém que desde o início foi um filho obediente, estudioso, educado. Mas o que importa é que não está fadado. Não está determinado: pois agora você vai morrer sozinho, quem manda não ter sido um bom filho. Não, você pode começar a ser um bom filho a partir de agora. Tentar ser o mais, dentro da sua realidade, né, o mais atencioso, o mais carinhoso. Então todos nós podemos construir esse novo fim, independente do que nós tenhamos feito. Claro que alguns de nós vamos ter que corrigir mais para tentar sanar esses equívocos. Mas aí que está a misericórdia e o amor divino, essa possibilidade de recomeçar, essa possibilidade de construir, né, e de trocar determinadas situações negativas por condições harmoniosas. Então, meus amores, findando realmente agora o nosso encontro, vamos para a nossa prece final. Eu espero que essas reflexões nos ajudem, né, a termos uma postura mais otimista e mais responsável, porque as nossas escolhas estão naturalmente construindo esse, entre aspas, destino, que é o nosso porvir. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, espíritos amigos, agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos, de refletirmos, que os bons espíritos possam nos intuir e que nós estejamos receptivos a estas boas intuições, que nós possamos ser gratos pela bênção do livre-arbítrio que Deus nos permite, que nos façamos meritórios das boas escolhas, que saibamos aproveitar as lições de aprimoramento que Deus nos concede. Dai-nos, Senhor, o equilíbrio, a disciplina, para que possamos fazer das nossas escolhas diárias a construção de um caminho mais feliz. Permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus amores, muito obrigada, boa noite para todos. Vou tentar organizar aqui o que o vento fez de bagunça, que Jesus nos abençoe aí nessa jornada. Deixa eu ver aqui como que eu gravo. Vai dar certo.